A Bíblia Sagrada é a única fonte da palavra da verdade. Ela foi escrita por diversos homens, todos eles inspirados por Deus. E foi neste país que surgiram as três principais religiões do mundo: o judaísmo, o maometismo e o cristianismo. Não existe nenhum país do mundo com tão diversos contrastes ou com tão variadas aparências como a diminuta terra de Israel. A Terra Santa oferece a todos os viajantes do mundo uma quase ilimitada esfera de atrações para os seus visitantes, seja qual for a sua crença ou cultura. Aqui encontra-se cenários e panoramas onde os próprios lugares eternos foram concebidos. Em Israel, você observa grande parte dos grandes monumentos da história, campos de batalhas, o qual destinos de nações foram selados. Esta é simplesmente uma terra que impressiona, onde nenhum tipo de magia é necessário para se conhecer o seu passado, o berço dos eventos que deram forma ao curso do homem. Ajunte-se a nós, a esta viagem pelo tempo, nos panoramas pela história de Israel, a Terra Santa, a terra de Jesus. Ruínas devastadas pelo tempo, fortalezas magníficas levantadas, construídas por reis e imperadores. O rei Herodes foi um dos maiores construtores de todos os tempos. O Heródion, nome dado em homenagem ao rei Herodes, é um palácio-fortaleza construído sobre uma colina cônica artificial erguida por mãos humanas. O rei Herodes é nomeado pelos romanos apesar do fato dele ser casado com uma descendente dos Macabeus. Os judeus não o consideram o seu soberano legítimo. A insatisfação é crescente e a revolta estoura na Galileia. Esta montanha é testemunha da grande batalha impiedosa, onde as tropas romanas arrancam os revoltosos destas cavernas e os lança pelo penhasco. O rei Herodes, temendo pela sua vida, constrói ao longo do país lugares para o seu lazer e proteção. Para agradar os insatisfeitos, este formidável arquiteto reconstrói o templo em Jerusalém. Hoje só resta o muro ocidental.
Herodes também construiu Massada, perto da Judéia. Um palácio de veraneio à beira do Mar Morto, tornou-se este lugar um dos mais importantes símbolos da resistência judaica. Mais uma vez, os judeus são divididos. Um desses grupos viveu exatamente aqui, no deserto da Judéia. Ela produz a Biblioteca de Pergaminhos, o livro de Daniel, que cria esperança da chegada do reino de Deus e da queda dos poderosos, está entre eles. Os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados nesta caverna. Neste museu é onde se encontram os pergaminhos que foram encontrados no Mar Morto. E nesta época nasce uma criança chamada Jesus. Neste lugar agora, caminharemos literalmente aonde o Filho do Homem andou há mais de 2000 anos atrás. Situada entre as colinas da Galileia, esta é a cidade de Nazaré, a região antiga da tribo de Zebulon. Nazaré é rica na promessa bíblica. Deus não esqueceu sua promessa a essa região, pois aqui um anjo do céu apareceu a Maria e lhe disse que conceberia um filho por obra do Espírito Santo. Pouco tempo depois, César emitiu um decreto para que se fizesse um recenseamento. José então foi a Belém, a aldeia de seus pais, com a sua esposa Maria. E ela tinha de dar à luz em Belém. Mas quando chegaram à hospedaria, a mesma estava repleta, não havia lugar para eles, porque muitos visitantes estavam na aldeia naquela época. Chegaram a um estábulo e ali pousaram naquela noite. Este lugar é a Igreja da Natividade, construída para celebrar os acontecimentos que houve naquela cidade da Judéia. E fora de Belém, pastores vigiavam seus rebanhos, e um anjo do Senhor lhes apareceu e disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, pois que nesse dia nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Estas são cenas de festividades do dia de Natal em Belém. Poucas semanas tinham passado quando Maria e José subiram a Jerusalém para dedicarem seu filho no templo. Esta escavação recente ao lado da colina do templo são algumas das melhores ilustrações dos dias de Jesus.
Antes de entrar no templo, Maria teria de se imergir nas águas frescas de um banho ritual, conforme o costume de purificação dos judeus. Depois teria subido as escadas através destes arcos na entrada sul do templo, desde então entulhados de pedra. Através destes portões se alcançam passagens subterrâneas que atravessam o pátio dos gentios até a zona do templo. Maria e José chegaram ao templo e se depararam com um casal de velhos que ali oravam. Ainda hoje, no mesmo lugar, fiéis oram no muro ocidental, também conhecido como o Muro das Lamentações. No ano 70 da era cristã, o templo de Herodes foi destruído pelos romanos. Apenas sobrou este paredão, como era nos tempos de Jesus. E no templo estava ali um religioso chamado Simão e uma profetisa chamada Ana. Quando Maria e José chegaram com o filho, Simão e Ana logo souberam que ele era o Messias e agradeceram a Deus e os abençoaram. Os evangelhos não descrevem detalhes da infância de Jesus, nem de seus irmãos e irmãs, mas se sabe que Maria e José lealmente criaram Jesus de acordo com as leis do livro. As casas naquela época era apenas uma estrutura simples de barro, de palha e de madeira. Nesta morada viveu um menino que mais tarde ia levar sobre os seus ombros as perversões da humanidade. O pai de Jesus, José, era um carpinteiro hábil no seu ofício. Ele ensinou o seu trabalho ao seu filho Jesus. Hoje, em Nazaré, essas habilidades ainda são transmitidas de pai para filho. E José, como um judeu devoto, sem dúvida, contou a história de seu povo a seu filho. Deus, ele tinha feito uma promessa a Abraão. Jesus sabia desta promessa, pois José o ensinara. Abraão recebeu esta promessa de Deus: atenta, meu pacto é contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Jesus também tinha sabido do dia em que as 12 tribos percorriam este grande deserto, cada uma delas demarcando o seu próprio território. Nesta terra estéril, eis que surge um homem que se alimentava de mel e gafanhotos. Surgiu este, chamado João Batista. Nestas colinas, João pregava às multidões de um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele nasceu de Zacarias, o sacerdote, casado com Isabel. A infância de João transcorreu aqui, nesta aldeia. Herodes, o Grande, construiu uma grande fortaleza chamada Massada, que significa precisamente fortaleza. Nos dias de Jesus, várias comunidades existiam
e viviam perto das águas salgadas do Mar Morto. E nas proximidades do Mar Morto surgiu uma das seitas judia em Qumran, que provavelmente conheciam o ministério de João Batista. O profeta Isaías tinha falado acerca de João ao dizer: uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, preparai o seu reto caminho. E sempre que João estava junto da água, ele batizava aqueles que queriam purificar-se dos seus próprios pecados. E foi ao longo do Rio Jordão que Jesus um dia veio para ser batizado por João Batista. O Evangelho de Lucas diz que antes de voltar para a Galileia, Jesus teve de enfrentar o Satã, que lhe mostrou todos os esplendores e riquezas do mundo. Satanás disse a Jesus: tudo isso pode ser teu se te ajoelhares e me adorares. A tentação de Jesus é lembrada nesta escarpada elevação que domina a cidade de Jericó. Jesus não cedeu a Satã. Depois disso, Satã o deixou. Pouco depois, na cidade de Caná da Galileia, houve uma festa de casamento. Jesus foi convidado, os seus discípulos, como também Maria, a sua mãe. De repente, faltou o vinho. Jesus disse aos servos que enchessem de água os grandes jarros de barro, e os encheram. E qual não foi a surpresa que viram a água transformada em vinho. Na cidade de Caná, Jesus demonstrou o primeiro sinal de seu poder e os seus discípulos acreditaram nele. Agora, o jovem Rabi de Nazaré entrava em uma nova fase de seu ministério, à medida que o seu poder milagroso se fazia conhecido pelo país. Assim, continuavam a crescer as multidões que o acompanhavam. Numa ocasião, Jesus subiu no templo em Jerusalém. Para a festa da Páscoa, entrou no pátio através das arcadas que na época estariam rodeadas de pórticos. Hoje, no lugar do pórtico sul, se ergue a mesquita muçulmana, onde os devotos se congregam para adoração e prece. No templo, Jesus encontrou os vendedores e, fazendo um chicote com algumas cordas, ele os expulsou do lugar sagrado, dizendo: levai tudo isso, não fazei da casa de meu pai um lugar de comércio. Surpresos diante dessa exigência, lhe perguntaram: que sinal nos dá para fazer isso? E Jesus respondeu: destruirei este templo e em 3 dias o reerguerei de novo. Pouco depois, Jesus foi ao lugar onde carneiros e outros gados eram vendidos e limpos ao lado da piscina de Betesda. Aqui, no terreno rochoso, no maravilhoso panorama, uma igreja que data da época dos cruzados pode ser vista aqui, e nela uma parte da estrutura original. Este lugar
nos dá uma amostra de como as piscinas eram enormes. Jesus, aqui ele viu um homem que estaria enfermo há 38 anos e Jesus lhe perguntou: queres curar-te? E ele respondeu: não tenho quem me coloque na piscina. Começo a me aproximar, outros se imergem antes que eu. E Jesus lhe disse: ergue-te, deixa teu leito e caminha. E imediatamente o homem sarou. Depois de visitar Jerusalém, Jesus foi com os discípulos no deserto da Judéia e ali dezenas de pessoas se reuniram a eles. Assim, o Senhor e seus discípulos deixaram a Judéia e seguiram para Galiléia ao longo de Samaria. Acontece que por suas formas de adoração e por suas crenças, os habitantes da Samaria eram desprezados pela lei que guiava os judeus daqueles dias. Provavelmente, os discípulos devem ter estranhado a decisão de Jesus de atravessar aquela região a caminho da Galiléia. Algumas centenas de samaritanos ainda vivem aqui e conservam zelosamente os costumes e rituais do passado. Na base do seu monte sagrado, o Monte Gerizim, há um poço onde Jesus e a mulher samaritana podem ter se encontrado. Jesus lhe disse: aquele que beber da água desse poço terá sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais ficará sedento. Perto do poço, partes de uma igreja cuja construção nunca foi terminada. Jesus ficou em Nazaré algum tempo e dali foi à aldeia de Cafarnaum, nas margens do mar da Galiléia. De toda parte ali vinha gente para ouvir a pregação de Jesus. Ao lado das águas. Hoje, em Cafarnaum, podemos ver as ruínas desta comunidade de pescadores. Estas grandes pedras trabalhadas pertencem a uma antiga sinagoga. Os moradores de Cafarnaum eram pessoas trabalhadoras. Um dos produtos do seu trabalho eram as grandes mós de moinhos. Jesus e seus seguidores saíam frequentemente da aldeia para pregar a palavra por toda a margem do mar da Galiléia, mas sempre voltavam para Cafarnaum, onde se hospedavam na casa da sogra de Pedro. Jesus visitava os povoados ao longo do mar da Galiléia, falando às pessoas do povo e também aos pecadores. Abençoados os mansos, dizia aos discípulos, porque herdarão a terra. Abençoados os que fazem paz, porque serão chamados filhos de Deus. Abençoados os que anseiam por justiça, porque serão recompensados. Mas nos anos da infância de Jesus, antes do início do seu ministério, Jesus cresceu na cidade de Nazaré e conhecia mais a região do Vale de Israel do que o lugar do mar da Galiléia.
Jesus terá conhecido o significado desta área, conhecida como a planície de Meguido ou Armagedon. O último livro do Novo Testamento fala dos terríveis dias no futuro, quando os exércitos da terra se reunirão neste vale e farão guerra contra as forças da luz. Mas serão derrotados. Nos dias de Jesus, no topo do Monte Tabor, havia um povoado bastante grande. Hoje, no Tabor, está uma igreja que lembra o lugar da transfiguração de Jesus. Percorrendo a mesma região mais tarde, Jesus chegou à aldeia de Naim, situada na base da colina de Moré. O Novo Testamento nos fala aqui de um maravilhoso milagre de Jesus, quando ele ergueu do esquife o filho da viúva. Todos que presenciaram o milagre encheram-se de reverência e exclamaram: um grande profeta se ergueu entre nós e Deus visitou o seu povo. Voltando ao Mar da Galileia, a Bíblia menciona 3 peregrinações separadas através desta região. Jesus passou boa parte do seu ministério ensinando as multidões através destas colinas sobre o Mar da Galileia, em lembrança das horas que Jesus passou nessas colinas, falando da sua mensagem, foi erguida neste lugar, no Monte das Bem-aventuranças, uma igreja franciscana. Nas proximidades do Mar da Galileia, também aconteceu um grande milagre, onde o Senhor Jesus deu de comer para mais de 5.000 pessoas. E esta capela foi construída para lembrar este grande milagre. Estas pesadas rochas vulcânicas eram o material básico usado na construção das casas durante o período de Jesus. Os tetos de palhas mostravam como uma pessoa podia ser descida do alto do telhado para o lugar onde Jesus pregava. A Galileia é uma região fértil onde os pastores apacentavam seus rebanhos há séculos. As pessoas da região eram gratas a Deus pelas bênçãos da terra. Havia muitas sinagogas nos dias de Jesus. Esta, em Gâmila, está aqui há mais de 2.000 anos. Jesus muitas vezes pregava nestes centros de educação judaica. Apesar que esta sinagoga em Cafarnaum foi construída depois do período da vida de Jesus, ela ilustra bem o estilo de construção da época. Agora, a mensagem que Jesus pregava na sinagoga era recebida com mais e mais controvérsia. Mesmo alguns dos seus seguidores desertaram porque não conseguiram aceitar o que ele dizia. Vós também,
quereis se retirar? E Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. No brilho do orvalho, a glória de um novo dia se rompia por entre as árvores ao redor da cidade de Jerusalém. A época da Páscoa judia se aproximava e milhares de pessoas estariam a caminho da cidade de Davi para celebrarem com seus familiares e com os seus amigos a grande festa. Jesus de Nazaré, ele também se dirigia para Jerusalém. Por toda a cidade, as famílias faziam os preparativos finais para esta grande festa religiosa. Fora da cidade, entre as colinas, os pastores cuidavam dos seus rebanhos. Logo seriam escolhidos os melhores carneiros machos e seriam levados ao templo, onde seriam vendidos para o sacrifício. O calor da primavera chegara. As chuvas do inverno tinham sido bondosas para a terra. Visitantes de perto e de longe vinham à cidade. Lembravam os dias do Egito, quando Deus tinha passado por suas portas e os tinha poupado do seu juízo. Aqui estava uma lembrança da misericórdia de Deus para com o seu povo, e a festa da Páscoa é ainda hoje celebrada pelas famílias judias em todo o mundo. Era sábado antes da Páscoa e Jesus e os discípulos estavam na aldeia de Betânia, ao lado de Jerusalém. Em Betânia, Jesus realizou um grande milagre. Lázaro, irmão de Maria e de Marta, estava morto e sepultado há 4 dias, mas Jesus ordenou que se erguesse do sepulcro quando gritou: Lázaro, sai para fora! E Lázaro, envolto no pano fúnebre, se ergueu e saiu da tumba. Na manhã seguinte, ele se dirigiu a Pedro e a João. Ele lhes disse: entrai na aldeia, aqui em frente, ali encontrareis um jumentinho, no qual ninguém ainda montou. Soltai-o e o trazei a mim. Se alguém perguntar por que o levais, dizei que o Senhor precisa dele. E entraram numa aldeia que podia em muito se assemelhar a essa aldeia árabe. Montado então num jumentinho,
Jesus desceu do Monte das Oliveiras e viu de seus olhos a cidade de Jerusalém. Uma grande multidão o acompanhava e bradava, dizendo: abençoado o Rei que chega em nome do Senhor, paz nos céus, glória nas alturas. Jesus entrou na cidade através do portão leste. Muitos colocaram seu manto no chão para que ele passasse, outros sacudiam ramos de oliveiras. Hoje, na mesma época, visitantes de todo o mundo vêm a Jerusalém para percorrerem de novo o itinerário de Jesus. Mais tarde, naquela semana, Jesus viu uma figueira ao lado do caminho, que estava tão somente coberta com folhas. E o Senhor Jesus então disse: que nunca mais nasça frutos de ti. Disse Jesus, e imediatamente a árvore murchou. Os discípulos perguntaram: como é que a figueira murchou? E Jesus disse: se tendes fé, sem duvidar, podereis ordenar que esta montanha se lance no mar, e isso acontecerá. Foi nesse momento também que Jesus decidiu prevenir os discípulos dos enganos que se ocultam por detrás dos elogios e das honras da multidão. Caminhando pelo Monte das Oliveiras, Jesus olhou por sobre Jerusalém e chorou. Esta é a igreja franciscana, a qual você vê agora. Ela é conhecida como o Senhor chorou. Sua forma lembra uma lágrima, como a lágrima do Filho do Homem por Jerusalém. Ele, Jesus Cristo, ensinava nos pátios do templo a todos que queriam ouvir. Recentemente, aqui na muralha oriental da cidade, foram reconstruídos os pátios do templo. Este lugar, conhecido como Pórtico de Salomão, é a parte mais antiga da área do templo. Foi no ano 70 da era cristã. O templo foi completamente destruído pelos romanos. Assim, é difícil dizer com precisão como era o templo. Se erguia um pouco mais alto que esse local de prece do islâmico, a cúpula do rochedo, erguido como local santo muçulmano há mais de 1000 anos. Estas inscrições escritas nos vidros e no alabastro são citações do Alcorão. Na época da Páscoa, a colina do templo fervilhava de atividades. Pedintes ao longo das paredes, mercadores recateando com fregueses, trocadores de dinheiro sacudindo moedas, tudo isto nesta região onde hoje se ergue a mesquita. Quando Jesus Cristo entrou na área do templo e viu o que acontecia, de novo ele se perturbou. Ele derrubou as bancas dos mercadores e exclamou: está escrito que minha casa deve ser chamada
casa de oração, e vós fazeis dela um antro de ladrões. Mas quando os sacerdotes e os escribas viram as coisas maravilhosas que Jesus fizera, e as crianças que exclamavam numa só voz: Hosana, o filho de Davi, então se indignaram. E os cegos e os aleijados se aproximaram de Jesus, e ele os curou. Jesus caminhava para sair do templo quando seus discípulos chamaram sua atenção para a construção do templo. Jesus então respondeu: em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra. Estas escavações na zona sul do templo indicam alguma coisa da magnificência dos edifícios do templo. Jesus Cristo muitas vezes passou por esta garganta, o vale de Quidron, a caminho dos povoados do outro lado. Este vale era lugar de monumentos funerários há milhares de anos. Foi aqui, no Monte das Oliveiras, que os discípulos se acercaram de Jesus e perguntaram qual seria o sinal da sua chegada e do fim dos dias. E Jesus respondeu falando do juízo de Deus sobre as nações. Durante um longo monólogo no Evangelho de Mateus, Jesus de novo usa exemplos simples para explicar a sua vinda. Como aqueles que Jesus mencionava, assim também estes trabalhadores do campo e também os pastores que separavam os carneiros das cabras. O precursor João Batista também usava imagens simples para ilustrar o julgamento de Deus. Ele terá em sua mão a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Os anciãos do povo e os membros do conselho da cidade estavam agora reunidos no palácio do sumo sacerdote, planejando com cuidado como prender Jesus, porque não podiam tolerar por muito tempo mais o jovem pregador da Galileia. Horas apenas faltavam para que o Filho do Homem fosse traído por um beijo apenas. O jovem pregador e seus discípulos ainda estavam em Betânia, ao lado de Jerusalém, talvez na casa de Maria, Marta e Lázaro, que eram amigos chegados de Jesus. Daqui, ele foi a Jerusalém. Esta seria a sua última visita aos amados seguidores em Betânia. Muitos fiéis hoje lembram aqueles últimos momentos que Jesus transcorreu como mestre e Messias. Ele falou a João e Pedro que preparassem a ceia e disse-lhes: encontrareis na cidade um homem com um jarro de água, segui-o
até um grande aposento mobiliado. Ali fazei os preparativos para a ceia. Os discípulos foram e fizeram como ele tinha dito. Em Jerusalém, é provável que os discípulos percorreram esta escadaria. Ela estava próxima do caminho até a parte principal da cidade. A tradição indica o lugar da última ceia nas vizinhanças do portão de Sion, na Cidade Velha. Há séculos se aceita que a ceia teve lugar no Monte Sion. Hoje, 2 belos jardins cobrem parte da encosta do Monte das Oliveiras, ambos ligados a igrejas, lugar tradicional do Getsêmani, onde o Senhor Jesus suou gotas de sangue. Foi construída há cerca de 100 anos atrás, no Jardim do Getsêmani, por Alexandre III Oquissar, a Igreja Russa Branca, com suas cúpulas pontiagudas. Enquanto neste lugar Jesus orava, vieram os soldados e o prenderam e o levaram pelo vale de Sidrom, à casa do sumo sacerdote de Caifás, perto das muralhas da Cidade Velha, no Monte Sion. Esta igreja, o Galicante, erguida para lembrar o momento em que o galo cantou quando Pedro negou a Jesus. Hoje, partes de uma grande câmara subterrânea foram descobertas debaixo desta igreja. Naquela época, antes do julgamento, Jesus pôde ter estado preso aqui num destes vãos escuros e úmidos, e não é difícil imaginar a completa solidão que Jesus deve ter sentido. O local do Pretório, a fortaleza onde Pilatos se alojava na época da Páscoa, era provavelmente nesta área onde hoje é o convento das Irmãs de Sion. Debaixo deste convento está o pátio, perto da fortaleza de Antônia, onde ficava a guarnição romana. Alguns sugeriram que o pátio de Antônia pode ser o pavimento a que se refere João no seu evangelho, onde Pilatos se assentou em julgamento e ordenou que Jesus fosse trazido à sua presença. Esta rua, que data dos dias da ocupação romana, é como aquelas que Jesus percorreu a caminho da cruz. Por mais que Pilatos investigasse, não encontrou culpas nesse homem da Galileia, envolto num manto de púrpura, guardado por soldados. Jesus Cristo foi sentenciado à morte e conduzido para o Calvário. A Igreja do Santo Sepulcro, que está dentro da Cidade Velha, ela data de poucas centenas de anos depois da crucificação. Várias igrejas e santuários se ergueram aqui para lembrar aqueles momentos
tão significativos do passado. Este lugar, no santuário da igreja, lembra o lugar onde supostamente foi posto o corpo de Jesus, que ficou sepultado por 3 dias. Este lugar, para os evangélicos, é o provável lugar onde Jesus foi crucificado. E bem próximo a este lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo onde ninguém tinha sido depositado. Descoberta recentemente, esta bela propriedade em Jerusalém tem um jardim e o antigo túmulo, conhecido como o Jardim do Túmulo. No domingo, no 3º dia, pela manhã bem cedo, Maria Madalena Maria e outras mulheres foram ver a tumba e houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e ele disse às mulheres: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Durante o seu ministério, Jesus dizia a seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, mas nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Eu louvo a Deus pela sua vida e espero que todas as cenas que você assistiu neste DVD possam ter te enriquecido espiritualmente. Deus te abençoe.